Bom dia, meus irmãos. Eu sou o pastor Hamilton Mercante, da Igreja Evangélica Congregacional de Belfor Roxo. E nesta segunda-feira, dia 30 de outubro de 2023, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 4, que nos diz assim: Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. O que o apóstolo João está nos falando aqui? E ele vem falando que Jesus é o nosso advogado, que Jesus, mediante a nossa vida, ele está sempre intercedendo, ele está sempre nos defendendo, ele está sempre cuidando de nós. E ele chega aqui no versículo 4, ele fala sobre isso. Aquele que diz, eu o conheço. Pessoas que falam que conhecem o Senhor Jesus. Conhecer não é você ter uma informação sobre esse ou aquela pessoa. É você ter profundidade na vida da pessoa, é você conhecer a pessoa profundamente. E aí ele continua, né? Eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Guardar aqui não é você colocar numa gaveta. Guardar é o sentido de você viver, de você ter aquilo na sua vida. Então precisamos guardar, ter os mandamentos de Jesus na nossa vida, porque quando falamos que o conhecemos, mas não vivemos o que ele deixou para nós, os seus mandamentos, a sua palavra, nós estamos sendo mentirosos. É isso que ele está exortando quanto a isso. Na sequência aqui, ele vai falar assim, o versículo 6, ele fala assim, aquele que diz que permanece nele, que tem vida com ele, com Jesus, esse também deve andar assim como ele andou. Note a importância, né, de você conhecer a palavra do Senhor, mas você não pode somente conhecer, você precisa viver aquilo. Porque o que Jesus nos ensinou, os mandamentos que ele deixou para nós, ele viveu aquilo. Ele não simplesmente falou, vocês têm que fazer isso. Não, ele viveu aquilo. E para que nós possamos, né, verdadeiramente estar conhecendo o Senhor, nós precisamos estar vivendo assim como ele viveu, assim como ele andou. Porque senão nós estamos simplesmente sendo hipócritas naquilo que nós falamos, naquilo que nós mostramos ser, quando na realidade não o somos. É interessante, eu li há muito tempo atrás um livro, e eu comento sempre isso na igreja, em meus passos que faria Jesus. E a pessoa, ela passou a refletir o seguinte: cada atitude, cada decisão, cada coisa que ela ia fazer, ela pensava, ela meditava. Se fosse Jesus, iria fazer isso que eu estou a fazer? E ele chegava à conclusão, e ele analisava friamente, corretamente. Se Jesus fosse fazer, então não é pecado, então não é nada em desacordo com a vida de Jesus, então ele fazia. Se ele chegasse à conclusão que Jesus não faria, ele também não fazia. Isso é o que esse texto nos fala. Não basta você falar que conhece o Senhor Jesus, você precisa guardar os mandamentos dele. E como fazemos isso? Vivendo, realizando, andando assim como ele andou, fazendo aquilo a qual ele determinou fazer. Então eu vou fazer milagre, aí é outra questão. Mas andarmos fora das coisas erradas. A Bíblia fala que Jesus nunca pecou. Nele não houve nenhuma mancha, nenhuma sombra de pecado, de coisas erradas. É isso que o Senhor quer. Mesmo nas nossas imperfeições, nós precisamos buscar andar como Jesus. E ele andou longe do pecado. É isso que ele quer que nós também venhamos andar longe do pecado. E como conseguimos isso? Com a nossa vida firmada no Senhor Jesus. Ele vai nos fortalecer, vai nos direcionar para que nós não vivamos no pecado. Que o Senhor possa nos abençoar.
Que o Senhor possa nos fazer entender sobre isso. Estejamos buscando uma vida de santificação, que é a única maneira de vivermos longe do pecado. É a única maneira de vivermos e fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Que o Senhor abençoe-nos grandemente. Amém.